Amanhã será mesmo outro dia? Vamos ver o que Joca Reines Terron tem a dizer sobre isso no seu Noite Dentro da Noite. Noite Dentro da Noite é um grande romance, não só em extensão como em conteúdo. Basicamente ele tem 3 núcleos de narrativa e cada núcleo se passa num determinado período do século XX. Temos o personagem protagonista, que sofreu um acidente aos 11 anos de idade e a partir de então tem danos cerebrais e passa a fazer uso de fenobarbitúricos. E ele passa a desconfiar que os pais dele não são realmente os pais dele e que teria um irmão perdido, ou que talvez houvesse um filho verdadeiro desse casal e ele foi sequestrado para tomar lugar dessa criança. Esse menino é levado pela família para o Pantanal, Mato Grossense, e aí ele passa a sofrer bullying de 4 filhos de militares da fronteira. E é um bullying muito violento, vocês não têm ideia da violência com que esses meninos tratam o protagonista. Temos também um núcleo do tio dele, Karl Reines, que era filho de latifundiário, dono de uma loja, e no entanto decide entrar para a luta armada depois do golpe de 64 e se perde também no Pantanal. O Karl Reines vai encontrar um alemão que teria chegado ali num submarino depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o livro trata de Noite Dentro da Noite e trata também de memórias dentro de memórias dentro de memórias. E essas camadas de memórias é o que vai dando ao livro um caráter, ao mesmo tempo que impessoal, mas ele faz você entrar profundamente na narrativa, querer saber o que vai acontecer. Então é um livro muito dinâmico, apesar de ser uma linguagem muito bem trabalhada, o trabalho de carpintaria é muito bem feito. E assim, ele leva você realmente a querer saber o que vai acontecer. E assim, tem coisas absurdamente impressionantes na narrativa. É muito interessante mesmo. Além desses 3 personagens que seriam os núcleos, as histórias que vão acontecendo paralelamente, como se, apesar de serem épocas diferentes, né, fim da Segunda Guerra Mundial, início do golpe de 64 e a infância do menino já no final da década de 70 e início da década de 80, elas vão acontecendo simultaneamente. São 3 pessoas atingidas física e psicologicamente, e além dessas camadas da história, você também tem as camadas dos narradores. O livro todo parece uma pseudo segunda pessoa, porque ele é narrado, apesar de ser narrado pelo protagonista, esse menino, já na idade adulta, ele é narrado na verdade por Kurt Meyer-Clason, que é um tipo de espião, tradutor, a quem esse homem procura para poder saber como foi o seu passado. Então o tempo todo ele está dizendo: você fez isso, aconteceu isso, você fez aquilo. Durante o desenrolar da história, temos também uma viagem que esse menino faz com os pais, que ele não considera como sendo seus pais verdadeiros. Ele inclusive chama a mãe de a Rata. E durante essa viagem, a Rata vai narrar a história do tio dele, do Karl Reines. E dentro da história do Karl Reines, que a Rata está narrando, é narrada a história do fugitivo alemão, que era nazista. Então você tem essas vozes narrativas, apesar de não haver mudanças de estilo, já que na verdade o narrador é um só, é o protagonista, que está narrando, mas ele está narrando de segunda mão, porque ele não se lembra. Quando aconteceu o acidente, inclusive a mãe dele disse que aquele foi o ano do Grande Branco, porque ele esqueceu tudo, ele não consegue lembrar o que aconteceu durante aquele período. Então ele precisa que o Kurt Meyer-Clason
explique a ele, justifique e diga como foi que as coisas se desenrolaram ali. E aí na página 144, nós vemos uma explicação para o título, o Noite Dentro da Noite. Aquele fugitivo alemão diz que uma tribo indígena não tem noção de tempo como a nossa. Para eles tudo se baseia no único dia. Então eles têm 25 expressões para dizer, falar sobre cada momento do dia. Mas eles não vão falar sobre amanhã ou sobre ontem. E um desses momentos, uma dessas palavras é Piapepiteriri Pepipihari. Para mim é impronunciável, estou tentando aqui falar para vocês, mas eu sei que eu não consigo pronunciá-la corretamente. Mas é o instante mais denso da escuridão que antecede o alvorecer incerto. Um instante mais negro de toda a existência, pois não se sabe se haverá o seguinte, o limbo. Então, os Mibiá-Guarani sempre dizem se alvorecer, pois eles não têm certeza que vai alvorecer. Cada dia é um único dia. E uma pessoa que está desmemoriada, para ela também é isso, né? Cada dia é aquele único dia. E o livro é uma grande metáfora para o nosso país, né? Um país também desmemoriado, um país em busca de conhecer seu passado, mas que deixa queimar seus museus, que não consegue cuidar do seu passado e muito menos fazer um projeto para o seu futuro. Então, também temos que lembrar que a narrativa, justamente por esse tom de ser memórias de pessoas com problemas, que talvez realmente não consigam lembrar o que aconteceu, ela dá um caráter de certa desconfiança. E os melhores livros são aqueles em que você não pode confiar totalmente no seu narrador. Então a sacada disso aqui é muito interessante, porque são vários narradores que contam a história para esse protagonista que não consegue lembrar e precisa que outras pessoas lembrem para ele o que foi que aconteceu. E eu queria ler um trechinho para vocês que eu achei muito impressionante. Agora preste atenção, de Kurt Meyer Clason. Existem lugares a serem explorados até mesmo na superfície da nossa cama. Dizem que não há mais recantos desconhecidos no planeta, que as montanhas e as serras mais intransponíveis já têm bandeiras fincadas em seus cumes, que não existem mais florestas, pântanos e desertos que não estejam representados nos mapas, que o fundo dos oceanos não passa do fundo de um imenso aquário possível de ser visto por qualquer criança em idade escolar, e que inclusive a Lua não está mais suficientemente distante das pegadas humanas. Porém, na hora em que nos deitamos em nossas camas geladas, nas noites de inverno tão solitárias em que nossos corpos ocupam quase sempre a mesma posição invariável de bruços, de lado ou de barriga para cima, além dos pontos aquecidos por nossas pernas, por nosso tronco e por nossos braços, nessas ocasiões, preste atenção. Se você tiver a coragem necessária de esticar o pé até a extremidade da cama, poderá descobrir que com a ponta do dedão direito do pé e depois com a do esquerdo, um local nunca antes ocupado na terra, um espaço vazio que está à nossa espera noite após noite, bem à nossa volta, um polo gelado que se oculta em cada um dos recantos da cama e até mesmo a planície, a um palmo da cordilheira de montanhas que o corpo estirado imita, está fria e é um vale inóspito. E se você mover sua mão na área esquecida, se você mover sua mão da área aquecida mais próxima do lençol em que se encontrar, se retirá-la do meio aquecido das pernas dobradas e esticar por essa planície desolada, repleta de ondulações do lençol, descobrirá que o mundo é assim, que precisamos descobrir muitas e muitas vezes os lugares mais óbvios até que eles passem a nos pertencer de verdade. É justamente sobre esse lugar que a literatura, a boa literatura, tenta falar. E o Joca René Sterron conseguiu falar muito bem aqui no seu Noite Dentro da Noite. É isso, espero que vocês se sintam incentivados a ler esse livro, que é muito impressionante, muito bem escrito, a carpintaria é muito bem feita. Quando eu falo sobre narradores, eu posso falar, você pode achar que ele é meio confuso, mas não é. A forma como ele vai entrelaçando a trama é muito bem feita e deixa o leitor muito à vontade para buscar a história. E tem uma coisa também muito interessante sobre a personagem, a Rata. Ela é química
E o grande projeto dela é criar um produto químico que consiga congelar as cataratas do Iguaçu, porque ela considera que congelar as cataratas seria como congelar o próprio Rio do Tempo. Então, se não há nada lá, seria o apocalipse, segundo o Joca. Noite Dentro da Noite seria o Em Busca do Tempo Perdido, desse grande autor brasileiro.